Salutiel Filó fez uma reportagem especial sobre a guerra da milícia do Rio de Janeiro. Boa noite, Salutiel. Boa noite, meu amigo Clóvis. Hoje, Clóvis, mais um suspeito de fazer parte da milícia foi assassinado, foi executado na zona oeste do Rio de Janeiro. O crime aconteceu novamente no interior de um motel, né? Na segunda-feira, a gente acompanhou o caso de um suspeito de envolvimento com a milícia morrer ao trocar tiros com policiais civis no interior de um motel em Sepetiba. Desta vez, a execução aconteceu no interior de um motel, mas na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande. Desta vez, hoje, o crime foi cometido. A suspeita é que traficantes da região ali da Carobinha executaram este suspeito de fazer parte da milícia. Um outro companheiro desse miliciano foi sequestrado, foi levado por traficantes. E daqui a pouco, Clóvis, a gente vai levar até o nosso telespectador todas as informações sobre mais essa execução envolvendo o crime organizado no Rio de Janeiro. Clóvis. Senhoras e senhores, esse é o Salutiel Filó. A guerra da milícia. Pelo menos 3 suspeitos foram mortos esta semana depois das prisões dos irmãos Brazão no último domingo. Hoje, um suspeito de integrar a milícia foi morto dentro de um motel. Você assiste agora na reportagem do meu amigo Salutiel Filó. Roda! A execução mais recente aconteceu nesta quarta-feira no interior deste motel, às margens da Avenida Brasil, na altura de Campo Grande. Um homem identificado como Marcos Tadeu foi morto a tiros dentro do estabelecimento. Um amigo da vítima, de nome Wellerson, também teria sido sequestrado lá dentro. A polícia militar disse que foi acionada, mas quando chegou ao local, já encontrou o homem morto. A suspeita é que traficantes de drogas que disputam domínio de território na comunidade da Carobinha, região controlada pela milícia, tenham cometido o crime. Na terça-feira, outra execução. O alvo foi Samuel Luna Cerqueira, de 30 anos, também morto a tiros dentro de um carro no Largo do Arão, em Santa Cruz. Ele seria miliciano, conhecido pelo apelido de Samuel Bomba, e teria ligação com um grupo chefiado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso desde dezembro do ano passado. Samuel faria parte do bando que atua em Sepetiba, também na Zona Oeste. E foi em Sepetiba que o primeiro suspeito de envolvimento com a milícia foi morto essa semana. Fabrício da Guia Mendes da Silva, conhecido como Mendes, morreu ao trocar tiros com policiais civis. O suspeito, que também estava em um motel, chegou a ser levado para o Hospital Pedro II, mas não resistiu. As mortes são investigadas pela Delegacia de Homicídios da capital. Nesta quarta-feira, os irmãos Brazão foram transferidos para presídios de segurança máxima. Domingos e Chiquinho Brazão foram levados da Penitenciária Federal de Brasília para os presídios de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e Porto Velho, no estado de Rondônia. O transporte foi feito em um jato da Polícia Federal. Já o delegado Rivaldo Barbosa segue detido em Brasília. Os 3 foram presos no último domingo, durante uma operação da PF no Rio de Janeiro, a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eles foram citados em delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa, como sendo os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em março de 2018, ocasião em que o motorista Anderson Gomes também morreu baleado. Um crime que teria sido idealizado por um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e um deputado federal, com a participação de um chefe da Polícia Civil. Uma questão complexa que mostra a fragilidade de um Estado contaminado pelo mundo do crime. Ao menos no campo da política, já existem medidas legais sendo traçadas para tentar impedir que milicianos sejam eleitos. Nós estamos trabalhando em sistemas informatizados que possam colher, inclusive do banco de dados do próprio TRE, subsídios para que o promotor eleitoral e mais o setor de inteligência do Ministério Público possa permitir que o promotor eleitoral faça a impugnação da candidatura, mas não se restringirá às hipóteses de inelegibilidade, e sim também de um acompanhamento, inclusive durante a campanha, de abuso do poder econômico, abuso do poder político, que venham a influenciar no voto do eleitor.
Essa matéria é tão importante, essa matéria é tão relevante que eu queria que vocês colocassem, por favor, o Salutiel na tela. Coloca o Salutiel aqui. Ele vai acrescentar a matéria que ele fez, matéria importante, especialmente nesses dias, né, que é logo após essa prisão que impactou no Brasil e no mundo, não é verdade, Salu? Exatamente, Clóvis. É óbvio, não vamos ser levianos de ligar completamente todos esses crimes à prisão dos irmãos Brazão. Mas é uma coincidência, digamos assim, pelo menos, né? Foi só acontecer a prisão no domingo que milicianos suspeitos de fazerem parte da milícia do Rio de Janeiro começaram a ser executados, né? A gente lembra que o de segunda-feira morreu aí num confronto com policiais civis, né? Tem muito, é um crime, uma situação parecida porque aconteceu dentro de um motel lá em Sepetiba, e o miliciano que foi morto hoje, o suspeito de fazer parte da milícia, assassinado, executado hoje, foi assassinado por bandidos. A suspeita é que esse crime tenha sido cometido por traficantes ali da região da Carobinha, que tentam tomar ali o domínio de território que hoje pertence a milicianos. Mas o que se tem aí, desde a prisão dos irmãos Brazão no domingo, né, naquela operação que surpreendeu a todos aí, dando resposta a esses 6 anos, né, desse questionamento de quem mandou matar Marielle Franco, começou na segunda-feira, então, essa onda de mortes ligadas à milícia. Né, agora à tarde, né, Clóvis, nessa reportagem que eu fiz ali desse crime no motel Veneza, às margens da Avenida Brasil, inclusive na reportagem eu falei sobre o sequestro de um amigo desse Marcos Tadeu, que foi executado lá dentro do motel mesmo, né? Lá estava um amigo, um parceiro dele, chamado Ellerson, e ele foi levado por bandidos, segundo a polícia, segundo informações preliminares, por traficantes de drogas ali da região da Carobinha. Mas esse Ellerson, o Clóvis, a gente recebeu informações agora pouco apuradas pelo nosso amigo Bruno Assunção, de que ele foi executado ali numa região de mata dessa área da Carobinha, né? Ele foi encontrado morto, esquartejado, né? Havia inclusive com ele lá uma quantidade em dinheiro, em reais ali, né? Um bolo de notas de 100 e 50 reais. Ele foi executado pelos criminosos. Então aí, com mais essa morte confirmada desse Ellerson, que foi sequestrado ali no motel Veneza, às margens da Avenida Brasil, chegamos aí então a 4 milicianos mortos. Segunda-feira em Sepetiba, também dentro de um motel, numa ação da Polícia Civil. O miliciano, ele trocou tiros, né? Identificado lá como Samuel, ele trocou tiros aí com policiais civis. Ontem nós tivemos um outro morto dentro de um carro em Santa Cruz. Ele estava dentro do carro dele quando foi executado por criminosos. E hoje aí essas 2 execuções, né? Uma dentro do próprio motel e a outra execução de um amigo, de um parceiro desse suspeito de pertencer à milícia, foi levado por criminosos e executado. Neste caso aí, Clóvis, parece uma situação mesmo de briga por território, né? Aquela coisa de esquartejar, de fazer toda uma ação que leva aí requintes de crueldade, né? Parece aquele recado que o crime quer passar em relação àquela região que eles tentam dominar, retirar das mãos de milicianos, a comunidade da Carobinha, Clóvis. Então a gente vai acompanhando os desdobramentos dessa semana aí, pós prisões aí dos irmãos Brazão. Um aí estava no Tribunal de Contas, outro era deputado federal, e ainda com a prisão de um delegado que na época, né, Clóvis, do crime aí contra a Marielle, era o chefe da Polícia Civil, usado pelo esquema todo exatamente para embarrear as investigações, pelo menos é o que apontam as investigações até o momento. Clóvis. Obrigado, Salu, muito obrigado. Ainda sobre o que o Salu falou, quando o delegado que assumiu a chefia da polícia está envolvido tão profundamente nessa vida do crime do Rio de Janeiro, eu fico pensando nos colegas, dos bons, tem bons quadros da polícia, tem bons quadros. Então imagina o cara que fez concurso, que se formou em direito, aí fez concurso para delegado, os bons quadros, as pessoas honestas devem sentir uma vergonha e mais
ficam com a imagem arranhada, né? A lama bate também nas pessoas que são honestas, porque a população fica pensando, rapaz, o chefe da polícia envolvido com vagabundo, com miliciano, arquitetando matança no Rio de Janeiro, a polícia toda está corrompida, e a gente sabe que não é assim, mas que deve, de alguma maneira, sujar a carreira, os colegas, respingar essa lama da promiscuidade de bandido com autoridade corrupta nos bons quadros da polícia que existem, né? Tá aqui o nosso respeito, o nosso reconhecimento aos bons policiais, aos bons delegados, aquelas pessoas que são honestas, que sabem que tem que trabalhar para a sociedade e não contra ela, mas cada vez que um caso de corrupção, né, de policial de autoridade que se vende por bandido, que arquiteta o crime, vem à tona, acaba tirando um pouco do crédito da própria polícia junto à população, e é uma injustiça com os bons quadros da nossa polícia que continua trabalhando.